Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão acessando mais um episódio do nosso MP3, o podcast da Mocidade Presbiteriana de Pinheiros. E é uma alegria ter você aqui com a gente mais uma vez. Eu sou a Thalita Guimarães e eu estou acompanhada do meu amigo Kaique Ribeiro. Tudo bom, Kaique? Tudo bem, Thalita? Bom, boa tarde, boa noite, bom dia para todos aí. Hoje a gente está bem acompanhado para esse tema, né? Muito bem Tema muito acompanhado. bom, muito interessante, né? Sensacional, sensacional. Nosso tema hoje é espalhando as boas notícias e assim, óbvio que a gente tinha que chamar as pessoas que estão aqui com a gente. E eu vou começar apresentando a Tainá Félix. Seja muito bem-vinda, Tainá. Oi. Gente, peraí que eu tenho que pegar uma colinha, porque o currículo da Tainá é sensacional e eu não consegui decorar tudo. Então vamos lá. Tainá é formada em comunicação social, é habilitada em jornalismo também. Vai me corrigindo se eu falar alguma Certíssimo. coisa. Ela já trabalhou em algumas emissoras locais, ficou um tempo fora, onde ela se envolveu em teatro também, que foi super legal, achei muito legal isso. Participou até de algumas companhias de teatro. Olha que incrível. E voltou para a comunicação em 2012 e em 2019 começou a fazer parte da equipe da IPPTV. Muito Certinho. legal. Seja muito bem-vinda, Tainá. Obrigada. Agora, Kaique, apresente o nosso outro convidado. Nosso outro convidado também tem um currículo vasto na comunicação e na nossa igreja também. Radialista, jornalista, atua em várias redes nacionais do nosso Brasil. Hoje é diretor-geral da IPPTV. Também é presbítero, integrante do louvor, recebe na sua casa um grupo de pastoreio com a sua esposa Cris, presbítero Roberto Querino. É isso aí. É muito bom te ter aqui também para Imagina. falar mais sobre comunicação e como isso a gente pode usar isso também para a glória de Deus. Com certeza, muito bom estar com vocês. Obrigado pelo convite. A gente espera somar nesse bate-papo aqui para falar de comunicação, que enfim é o que a gente tem feito, né, durante a vida toda, né? São 36 anos de comunicação, então é a minha vida, junto com a minha família, junto principalmente com Deus e com a vida na igreja, mas a comunicação é a minha vida profissional, sempre foi, é a minha história. Certo. Só um pouquinho de autoridade para falar os dois, Sem né? dúvida. Não, e para imagina. ter esse começo de autoridade, teve um start, né, na vida. Assim como em toda a vida de qualquer pessoa para seguir uma carreira. Uhum. E como foi para vocês? Como que vocês identificaram que a comunicação era aquele caminho que vocês queriam seguir na vida de vocês? Tadã! Ah, Você começa. Não, vamos lá. Vai lá. Eu acho que é desde criança, né? A gente já começa a identificar, né? Recentemente eu estava assistindo um material de infância, um monte de coisas que minha mãe preparou lá. E desde pequena a gente já tinha essa tendência a querer ir para comunicação, né? Fazia show em casa, e fazia novelinha, e fazia entrevista, trabalho de escola, sempre era com vídeo. Eu quero falar sobre a profissão de rádio, sobre a profissão disso. Então, tudo vídeo, quem é do meu grupo, né? E eu gostava muito disso. E aí, na adolescência, me envolvi com teatro e participava já de um grupo de teatro na cidade. Tinha bilheteria, gente, ó. Remunerado. Era Já remunerado. remunerado. Ixi, não isso, tá hein? entendendo. E aí, eu lembro que falei, vou fazer teatro. Minha mãe, na hora da faculdade, teatro, não. Falei, como assim, mãe, eu amo? Não. E aí, nessa de escolher comunicação social, e aí tinha para publicidade, jornalismo, eu falei, acho que eu quero publicidade. E aí, por fim, fui pro jornalismo. Fiz, e na época bate aquela dúvida, será que é isso mesmo que eu quero? Mas não, eu quero, é amplo, né? Tem um leque, a comunicação é comunicação, enfim, fui, não queria TV de jeito nenhum, na faculdade eu era resistente, minha professora pegava no meu pé, falava, Tainá, agora eu produzia, falou, agora você vai pro vídeo. Eu falava, não, mas eu já fiz a produção, vídeo, e aí foi onde eu, fiz, mas eu falei, não vai ser a área que eu vou exercer, vídeo, repórter, não. E eu tentei para o site, né, na época de estágio, eu fui para site de comunicação, mas eu achava muito sério ainda, assim, a galera muito séria, era política e tudo, eu ficava assim, não, é muito sério, não sei se eu quero ir para esse caminho. Aí fui para assessoria de imprensa na prefeitura, fiquei um estágio lá uma época, eu falei, é isso que eu quero, assessoria de imprensa, é legal, você conversa com todo mundo, e você escreve, e você faz isso. Aí, por fim, veio a vaga do primeiro emprego mesmo, era para uma TV local, era afiliada da Globo até, né, a TV Rede Amazônica lá em Rondônia. E aí, eu falei, não vou. Aí, até a minha, que era assessora de imprensa na época, né, foi uma mãe, ela assim, Tainá, vai, faça a sua assinatura, e depois você volta para a escrita, vai para assessoria, mas pega essa oportunidade, né? E aí, eu fui.
E então aí nunca mais saí do vídeo e, né, aprendi a gostar, fui pegando gosto e é muito bom. Então, assim, o processo foi meio que foi indo, aí parei, né? Falei, não, veio o teatro na minha vida. Eu falei, mas peraí, eu vou parar com o teatro. Aí voltei pro teatro, vim para São Paulo pelo teatro. Fiquei um tempo e falava, não, deixa o jornalismo de lado por enquanto, não quero, mas não teve jeito, né? Teve uma fase que acabou voltando. E é muito legal isso porque voltei com uma outra maturidade, né? Com uma outra visão, assim, da área, da responsabilidade e como lidar com isso, né? Basicamente foi isso. Um resumo, bem resumo mesmo. Que história. Resumo bem resumo. Um resumo bem resumido. Vamos ver suas habilidades de resumir Vamos agora. ver o resumo. Vamos 36 tentar. anos em 5 minutos. Mas Vamos tentar. eu tenho uma coisa pra falar antes do Quirino falar. Ah. Ele tem a habilidade de resumir. A gente entrega o texto pra ele, né? Pra ele editar. E o texto sempre volta menor, volta bem trabalhado, bem resumido. Ele tem o dom. Pra escrever, né? Falar é Pra outra falar, coisa. Não, ao contrário da Tainá, assim, eu não tenho como falar da minha profissão e da minha ida para o jornalismo sem dar um testemunho, na verdade, sem dar um testemunho de vida. Porque essas duas coisas foram muito juntas para mim. Porque assim, eu nunca sonhei ser jornalista, eu nunca quis ser jornalista, eu nunca quis trabalhar com comunicação, porque eu tive uma infância, adolescência e juventude muito complicadas do ponto de vista familiar, né? Sou filho de pais separados, enfim, tive alguns... eu não sei se eu devia falar isso no podcast, né? Acho que não, mas enfim. Pode falar. Tive alguns... Não tem problema. Não, é porque é um foro muito íntimo. Ah, tá, entendi. São coisas de foro muito íntimo, assim. Mas, enfim, nunca quis ser jornalista. Mas num belo momento lá, eu estava afastado da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos. Estava morando com meu pai somente, porque meu pai tinha me tirado do convívio. Não quero usar a palavra rapto, mas é isso. Eu fiquei 11 anos longe do convívio da minha mãe e dos meus irmãos, morando com meu pai, que era uma pessoa extremamente problemática, era alcoólatra ou alcoolista, como se diz hoje, né? Enfim, e eu saí da escola muito, muito cedo e comecei a trabalhar muito jovem. E acho que vocês não sabem disso. As pessoas não sabem disso. Aham. Eu acho que eu sabia, mas não tem problema. Mas enfim, e eu comecei a trabalhar muito cedo, com subempregos, tipo engraxar sapato, vender bilhete de loteria, essas coisas todas. E eu estava no interior de Minas quando eu tinha 18 anos. Eu estava no interior de Minas e eu escrevia jogo de bicho, que é contravenção penal. Mas assim, tá prescrito o crime, né? Tô perdoado pela graça de Deus. Mas era o que tinha para fazer, eu não tinha formação de nada, enfim, né? E eu fazia isso. E tinha um padre que era muito bacana, assim, que a gente se conheceu nessa coisa minha de tentar vender tudo e conhecer todo mundo. E era uma cidade pequena do interior de Minas que a gente morava, que a gente tava que meu pai tinha me escondido lá, na verdade, para não ser encontrado pela família. Isso na década de 80, imagina, final da década de 70, começo da década de 80, não é como hoje que você bota um negócio na internet e as pessoas aparecem, etc e tal. Não, naquela época era possível fazer o que ele fez comigo, realmente, que foi sumir comigo no mundo, né? O famoso sumiu no mundo, é isso aí. E aí esse padre me encontrou no meio da rua, eu tava, enfim, na minha lida lá de fazer jogo. E ele me ofereceu um emprego, ele estava montando um jornal. Tinha um jornal só na cidade que era contra o prefeito. Porque em cidade interior é assim, né? Você tem um jornal contra e às vezes tem um a favor. Sim. É assim que funciona. E aí ele era amigo do prefeito, junto com o prefeito, eles estavam montando um outro jornal e tal, e ele me convidou para trabalhar nesse jornal. Com 18 anos. E aí eu fui... Obviamente eu aceitei, porque, né? Claro que eu aceitei. Sabia direito o que eu estava fazendo, mas eu aceitei. E aí eu comecei. Ele me botou de auxiliar de edição. E eu comecei a escrever colunas, assim, a partir de matérias que tinham saído em revistas, que a gente chama tecnicamente de cozinhar a matéria. Na época se chamava assim, né? Era você pegar uma matéria pronta e você pegar essas informações e reescrevê-las, né? E eu comecei fazendo isso, nesse jornalzinho do interior de Minas, que era um jornal quinzenal. E as coisas foram acontecendo, foram se precipitando na minha vida, né? Na minha vida pessoal, com meu pai.
E no ano seguinte eu estava em Sorocaba de volta, que é a minha cidade natal, eu nasci em Sorocaba. E aí também e eu vejo, e em tudo isso eu vejo a mão de Deus, né? Por isso que eu digo que é um testemunho, porque em tudo isso eu vejo a mão de Deus me guiando para essa profissão, né? Eu fui direcionado, eu creio que Deus me direcionou para esse caminho que eu trilhei ao longo desses anos todos. Então, comecei lá, quando eu vim para Sorocaba, eu tive a oportunidade de também, obviamente, com portas abertas, pela mão de Deus. Eu fui parar no Diário de Sorocaba, que era um dos 10 maiores jornais do interior de São Paulo na época. Isso em 87. Obviamente ninguém aqui era nascido, né? Nenhum de vocês aqui era nascido. Um ano depois. E aí, Passou raspando. e aí eu comecei a fazer... Aí eu aprendi a fazer jornal diário. Eu aprendi técnica de jornalismo na redação. Eu aprendi o que é lead na redação. Eu não aprendi lead no banco da faculdade. Até porque em Sorocaba não tinha faculdade de jornalismo na época também. Então, E também é uma faculdade nova, né? Jornalismo. E na época era complicado, assim. Você tinha jornalismo aqui na PUC em Campinas e tinha jornalismo aqui em São Paulo, na Casper e na USP e tal. Sorocaba não tinha, né? Não tinha. Hoje tem jornalismo para todo lado. Aliás, hoje nem precisa mais fazer jornalismo para ser jornalista, né? Mas enfim, é outra discussão. E aí eu comecei a aprender a fazer jornalismo nesse jornal diário, graças ao chefe de redação, que era filho do dono do jornal, que era professor da PUC também. E ele foi me ensinando a fazer jornalismo na prática. Ele me deu 15 dias, ele falou assim, olha, você vai ficar 15 dias aqui com a gente. Se você aprender, se você pegar o jeito, a gente continua com você. E aí parece que deu certo. Deu Eu muito fiquei certo. lá. Aí eu comecei a me enturmar com a galera de rádio. Daí eu pulei pra rádio. Fui pra Rádio Metropolitana FM, em Sorocaba. Comecei a fazer rádio FM. Comecei a fechar um jornal que se chamava, na época, Radar Noticioso, que é ao ar de manhã. Eu fui pra lá como editor. Me impediram de usar o microfone. O diretor de jornalismo, na época, lá disse que a minha voz não era adequada, que eu não falava bem e tal. E aí ele não deixava eu usar microfone, mas eu era editor do jornal, tudo bem. E aí eu fui pra praia depois fazer um jornal, enfim. Aí eu voltei, entrei numa rádio AM em Sorocaba, que era a rádio AM mais importante da cidade, que era a Rádio Clube. A rádio AM naquela época ela tinha uma importância, né, grande. E aí teve essa pessoa que eu considero como um dos meus grandes mestres na comunicação, que é o Zé Desidério. E ele me botou para fazer rádio, ele me botou para fazer plantão esportivo, ele me botou para fazer transmissão, e ele me botou para fazer jornalismo diário. Eu virei setorista da prefeitura. E aí eu voltei e aí eu continuei na Metropolitana também. E aí a TV Metropolitana abriu uma série de emissoras no interior. Não tinha emissora de TV ainda em Sorocaba também. Olha, Sorocaba não tinha emissora de TV na época que eu estava lá, só tinha as rádios. E aí abriram a TV Metropolitana. E aí eu tive a oportunidade, Deus colocou no meu caminho um outro mestre, que se chamava Ed Newton. Ele faleceu recentemente, um cara muito querido, que foi o cara que me ensinou a fazer televisão. Que é o cara que, por acaso, era o diretor do Balão Mágico, que era o diretor do núcleo da Globo de São Paulo. Por acaso, foi ele que me descobriu para TV, porque eu estava fazendo rádio. Ele era amigo do dono do Grupo Metropolitana, né, do velho Jair Sanzoni. E o seu Jair e ele trabalharam juntos na Tupi, como office boys, como contra-regras na Tupi. E quando o seu Jair ganhou as concessões para montar as emissoras educativas, foi quando surgiu esse conceito de TV educativa. O seu Jair montou em Guarulhos, Sorocaba, Mogi, não sei onde. Ele montou tipo 5, 6 emissoras de uma vez só e chamou o Ed para ser o diretor-geral da rede metropolitana de TV. E aí o Ed ia nas emissoras para fazer a montagem, para conceituar e etc e tal. E o Ed, quando foi em Sorocaba, ele me viu na rádio. E aí ele entrou no estúdio. E eu não sabia quem ele era, obviamente, né? E ele entrou no estúdio e falou, não, você tem que fazer televisão, você tá errado aí. Você tá no veículo errado. Eu falei, quem é esse maluco, né? Tipo, adoro fazer rádio, né? Mas ele tava certo. E aí ele me carregou pra TV Metropolitana, eu comecei a fazer TV. Isso foi em 91, 94 eu entrei na Band, pra Presidente Prudente, pra emissora de Presidente Prudente. E fui pra emissora de Prudente, que era a Band Interior na época. Fui como repórter de local e como apresentador. Apresentava o jornal local, que era o Band Cidade. 6 meses depois passei a ser repórter de rede e comecei a fazer as matérias do jornal Bandeirantes, porque eles não tinham repórter de rede no interior e eles gostaram do meu trabalho, gostaram do meu material. Fiquei 12 anos no Grupo Bandeirantes, fiquei 10 anos como repórter de rede do Jornal da Band.
Coisa E eu vim para São Paulo. Aí eu fazia também um outro produto que se chamava Band Rural, que era um programa que cobria feiras de agronegócio e rodeios. E trabalhei na época, comecei a fazer faixa nobre do esporte com o Luciano do Vale, com a Lê, que teve até aqui no meu podcast um dia desses aqui conversando. Que Com a ótimo. filha do Luciano, a gente bateu papo aqui. E eu comecei a fazer faixa nobre do esporte, fazendo rodeio. A gente tinha um programa mensal de rodeio na faixa nobre do esporte. E eu era repórter e editor-chefe desse programa para São Paulo. E aí, por conta da minha identidade ou da minha identificação com o agronegócio, eles me convidaram, o Grupo Bandeirantes me convidou para fazer o projeto e implantar o canal Terra Viva, que é o canal de agronegócio do Grupo Bandeirantes. Aí eu vim para São Paulo e desenvolvi a programação do canal, desenvolvi toda a programação do canal, implantei o canal, botei o canal para funcionar, fiquei 1 ano e meio como diretor de jornalismo e programação, e aí recebi um convite da Record, que estava naquela vibe de rumo à liderança. E foi uma época em que eles invadiram o mercado e contrataram muita gente da Globo, de outras emissoras, e aí eu fui convidado para ir para a Record, para ser editor do Jornal da Record. E aí eu topei, estava um pouco cansado também da correria da Band e tal, e a proposta da Record era realmente muito boa. E aí eu fui para a Record para ser editor do JR, mas aí 5 meses depois eles me botaram de gerente de jornalismo, porque eles estavam desenvolvendo um projeto de implantação de padrão de jornalismo nas emissoras próprias. E aí o vice-presidente de jornalismo me chamou, me convidou para ser diretor estadual de jornalismo e eu topei. E aí no dia seguinte eu estava em Goiânia para implantar o projeto de jornalismo em Goiânia. Eu fui diretor de jornalismo de Goiânia, depois eu fiquei 4 anos na emissora de Salvador, na Bahia. Vim para cá, para Ribeirão Preto, fui diretor de jornalismo do interior de São Paulo, da Record aqui. Depois eu fui para Belém do Pará, fiquei 8 anos na emissora de Belém do Pará. E aí na pandemia eu voltei para cá, para São Paulo, para ser gerente de conteúdo de jornalismo aqui em São Paulo, na rede aqui. Enfim, aí a pandemia precipitou uma opção de situações aí, eu acabei saindo da Record, e aí, diante da minha saída da Record, Deus abriu algumas portas, e entre essas portas que ele abriu a porta da IPPTV. E aí eu olhei bem para a porta da IPPTV e falei assim, isso aqui é ministério. Amém. Eu acho que o senhor está me chamando para juntar as coisas, assim. Eu acho que eu fui preparado esse tempo todo para esse momento, assim. Eu creio firmemente que Deus me preparou esses 34 anos eu contei para vocês, resumidamente, 34 anos de jornalismo. Eu acho que Deus me preparou ao longo desses 34 anos para esses últimos 2 que eu estou vivendo aqui na IPPTV, de poder juntar a minha expertise profissional, enfim, a minha experiência, tudo que eu aprendi a fazer ao longo de tantos anos para o reino. Eu acho que aí desembocou aqui, sabe? E para mim foi assim, apesar de ter outras propostas, quando o pastor Arival falou comigo, eu falei com a minha esposa, eu falei, eu acho que é isso que Deus quer para nossa vida e o resto ele vai prover, assim, a diferença ele vai prover. E é isso. Sensacional, sensacional. Você ia falar alguma coisa, Tana? Você tava ali. Ah, eu vou. Vai. É muito interessante, né? E depois até o Kaique pode falar, Kaique Ribeiro, o maior nome de jornalista, gente. Tá É verdade, Kaique Ribeiro. Não Ó, é? Kaique verdade. Ribeiro, ó, gostei da... Nome e sobrenome. Mas é muito interessante porque, que nem essa jornada que o Quirino conta, né? 12 anos em uma emissora, 15 em outra. E essa jornada longa e duradoura, né? É algo que eu vejo que não tá muito mais assim, né? Hoje a gente, os jovens na comunicação, pela internet e a forma como tudo pode acontecer, né? Eu vejo que com a ansiedade também, eu vejo que tudo é muito mais curto, né? São carreiras mais curtas. Mas acho que o mercado mudou também. Mudou. Né? O mercado, acho que mercado tá mudou, levando a né, tio? isso, né? O mercado mudou. Hoje é um mercado totalmente digital. Né? O mercado mudou. E aí, por essa dinâmica, a gente vê que o fluxo é outro, né? E as gerações mudaram também, né? A gente tinha a minha geração, que eu não sei qual é, que vocês falam aí, sei o que eu lá também. dizer, XY, não sei. Eu acho que é. Eu não sei qual é a minha, Não é não. boomers, Millennial. Não, eu não vou falar a minha idade, não. Blue- Esquece. Não, Não vai boomer descobrir assim, não. acho que é antes das. Eu não sei qual que é, mas enfim. A de hoje é Enfim, diferente da minha. A gente buscava... Acho que já 36 de jornalismo tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Já entreguei eu não demais preciso- aqui. A gente buscava exatamente essa estabilidade. É interessante. Buscava, tipo assim, longevidade no emprego, Sim. ficar tempo. Tanto que quando eu fui sair da Band com 12 anos de casa, eu ainda fiquei meio assim, tipo, mas será que eu Será devia que sair devo, né? mesmo, depois de Aham. 12 anos? Será que eu devo ir para outra emissora? A gente fica Sim. contando
se vale a pena e tal. E hoje a geração de hoje não é assim. A geração de hoje é uma geração que hoje está fazendo 3 coisas, está freelando. Eu tô falando no outro jornalismo ritmo. mesmo, do na jornalismo, da comunicação. comunicação, né? A Não galera, só eu faço um não é só nessa área, podcast, não, é, É em outras também. mas é uma coisa Também. assim, eu faço um podcast aqui, eu cuido da rede social de não sei quem ali, eu faço mais não sei o que aqui, Tudo, eu tô né? freelando mais não sei o que aqui, aparece uma vaga na produção, não sei do que é freela e eu pego. Então, assim, é um outro momento, eu acho que da profissão, é um outro momento do mercado, mas é um outro momento também, eu acredito que geracional, assim. Eu não saberia, eu admito, eu não saberia, talvez, ficar confortável numa situação assim de eu tô freelando aqui, eu tô fazendo isso Sem aqui. certeza, né? Só pra. É muito interessante, porque quando eu vim, que eu lembro que eu falei que eu estágio no site, depois fui pra assessoria, aí fui pra TV, e aí eu quis sair. Eu lembro que me alertaram assim, Tainá, você na comunicação não é legal pra você ficar trocando, você precisa pegar uma e fazer carreira. Aí eu falei, oi? Eu falei, não, mas eu não consigo, eu quero experimentar, eu quero ter certeza onde eu quero trabalhar, eu quero conhecer, eu ainda não Conhecer sei, as porque a faculdade diferentes áreas, não né? dá pra você saber. Outra geração. Falei, não, eu Sim. preciso. E aí foi. Só que hoje tá muito mais rápido, se bem que Sim. eu sinto isso. Não, eu me identifico um pouco com a Tainá nesse sentido também, porque hoje a gente vive nessa correria toda, né? A gente vive nessa questão. Eu também fiz estágio. Eu fiz estágio na Câmara Municipal de São Paulo. Aqui. Olha só, todo mundo Também, começa na viu? prefeitura, alguma coisa assim. né? Não. Foi lá que eu descobri também meu dom para ser a assessoria de imprensa. Olha que também, legal. tudo. E nessa questão, né, da carreira, hoje também a profissão mudou muito, né? Como que vocês olham para enxergar esse papel que os cristãos podem estar exercendo nisso na mídia hoje em dia, né? Pode falar um pouco da época de vocês, né? Como que era para vocês dentro de emissoras e hoje também, né? Porque é uma correria danada. Da época de vocês, tipo, eu me senti lisonjeado aqui, porque eu tô Ai, na coisa época linda. da Tainá, tá ali. Fofa. Não, mas é muito interessante isso, porque, né, abre aí. Nesse período de comunicação e do teatro, foi a época que eu me afastei da igreja. Então, eu hoje, quando vejo jovens, assim, super engajados, fazendo um trabalho desse, eu fico assim, eu me emociono de verdade, porque eu já me perguntei, Deus, por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Mas hoje a gente já tem uma resposta, a gente sabe que isso faz parte do processo, e ali mesmo, assim, eu vi o cuidado de Deus e eu tinha um temor a Ele, mas eu me afastei. Então, foi um período que eu estive distante da palavra, eu estive distante da igreja, foi aquele período desigrejado, que chamam, né? Hoje eu olho e falo, como assim? Aí volta, parece um espelho, né? Não, tudo bem, eu entendo que acontece, né? Porque eu vivi isso, então eu não posso hoje ser a que fala como se não entendesse, né? Então, eu passei por esse processo. E quando foi para voltar, eu vim para a presbiteriana, antes disso um pouquinho eu já estava assim, aí eu estava na Batista, eu era Batista, e eu lembro que lá estavam querendo montar um grupo, eu falei, nossa, apoio, vamos. Só que o grupo nunca aconteceu. E aí foi quando nós viemos para a presbiteriana, eu lembro que tinha um standzinho assim, era Marcos Melo, né, o pastor Marcos Melo, né, na época ele era missionário e seminarista, né, e aí tava ele e uma galera assim, tipo, a Débora Andrade também, e aí tava assim a mesinha, né, quer fazer parte do grupo de comunicação de Pinheiros, né? Aí eu, assim, era meio visitante e tal, eu com o Dal, a gente tava começando, eu falei, amor, é tentador, né? Eu não sei, às vezes, agora é a hora, a gente tem aquele pensamento errado, né? Tipo assim, recuperar aquele tempo que eu perdi, que eu queria tanto ter. E isso é um pensamento que veio na época, né? Tava começando a voltar, gente. E aí eu peguei e falei, será? Aí eu falei, não vou fazer. Aí ele falou, linda, vai lá, conversa. E eu, detalhe, né? Eu cheguei a trabalhar um tempo Pode falar o nome, né? Pode. Na IURD, né? Que é da Universal, como repórter. Ela olha pra mim, pode. Posso falar? Pô, tô desconvidada aqui. Eu tinha trabalhado lá uma época e eu lembro que me deu um bug assim na cabeça. Até uma vez eu saí de lá desesperada indo pra minha igreja, falando, pastor, eu não sei se eu tô fazendo certo, porque eu fico perguntando coisas que eu acho que não é a centralidade de Deus. E lá eu não posso falar explicitamente, Deus, o que Deus fez na sua vida? Não, o que você conquistou após participar das reuniões, né? Então eu lembro que aquilo me doía e eu falava, isso não é certo. Mas eles me explicaram, era a forma que eles trabalhavam lá, a linguagem, tudo. Eu falei, ok. Meu pastor conversou comigo, falou, Tainá, o seu trabalho você faz para o Senhor, é para a glória dele, independente de onde você estiver.
E então aquilo mudou muito a minha cabeça. Então, quando eu vi aqui, falei, por que não? Porque eu acredito no que eu estudo aqui, eu acredito na palavra, seria diferente. Mas eu fui lá trocar uma ideia. Eu sei que da hora que eu fui lá, deixei meu nome, até tudo começar a acontecer, foi quase um ano ali, né? Foram meses, uns 6 meses, né? Eu ficava até ansiosa. Falei, e aí, não vai acontecer? E todo mundo, calma, Tainá. Aí eu, tá bom. Então, quando foi essa volta, né, para trabalhar na comunicação, e nesse período a gente estava até com uma hamburgueria, né? A gente estava numa outra área, que eu falei, acho que é isso que eu quero para mim. Não é a comunicação, ó, me enganei. E aí ficou aquele misto, mas quando eu vim para a comunicação de Pinheiros, que estava começando, assim, né, mesmo com uma equipe maior, eu era voluntária, então entraram vários voluntários. Ali eu via que Deus tinha um propósito mesmo. Tudo que eu fiz, quando eu cheguei, eu falei, eu quero fingir que eu não fiz nada. Eu quero recomeçar do zero, eu quero aprender. Porque eu não estava preocupada com as partes técnicas, eu estava preocupada com a clareza, com a informação, com a notícia. Então, eu vejo que ali Deus trouxe mesmo para ser o meu evangelismo, meu trabalho mesmo, meu discipulado foi na comunicação, e ainda continua sendo. Mas ali foi onde eu falei assim, não, é diferente. Aqui vai ser diferente. E essa fala que eu tinha outros colegas que já tinham vindo da comunicação também, de outra carreira, do mundo, assim, e a gente olhava uma para outra e era um período que a gente falava assim, não, aqui é diferente, aqui é outro trabalhar, não é a visão de mundo. A comunicação aqui vai ser com o único propósito de glorificar a Deus, não de tipo, fiz um vídeo legal, fiquei bem e tal. Era outra visão mesmo de reino. E era assim, aquela preocupação, né? Será que o que eu tô falando, será que o que tá saindo aqui é isso? Ou será que eu estou preparada para fazer isso? Porque, Deus, é muita responsabilidade, a tua palavra, né? Então, eu senti um outro peso e uma outra fase mesmo nessa parte do trabalho, assim, da forma de comunicar. Tu perguntou da participação dos cristãos, né, nos veículos de comunicação. Acho muito... É assim, bom, vamos lá. Primeiro que assim, os veículos de comunicação tradicionais, ou no passado, no passado mais passado aí, que eu participei, a gente tinha uma outra realidade de comunicação nos veículos. Então você tinha assim, linhas editoriais, ainda tem, né? Linhas editoriais muito definidas pelos proprietários dos veículos de comunicação. E você tem os gestores de comunicação que fazem com que essas linhas editoriais, essas linhas de pensamento dos veículos sejam garantidas nos produtos que eles exibem. Então, assim, claramente, o jornal X ele tem uma linha editorial que é ditada pelo dono da emissora, porque assim funciona. Ou pelo conselho da emissora, e que você tem um gestor que tem que fazer aquilo funcionar. Se o gestor fizer aquilo funcionar do jeito que o dono quer, tá tudo bem, vamos em frente. Se o gestor não fizer, um abraço para você, vamos trocar a vida que segue. É isso aí, né? Essa é a realidade dos grandes veículos de comunicação. Ok. O que aconteceu nos últimos anos, e que eu participei, eu assisti e tenho participado ativamente, então é muito interessante isso, porque eu consegui... Deus me deu essa possibilidade de assistir toda essa modernização dos meios de comunicação acontecendo, né? Quando eu entrei na minha primeira redação lá, que eu falei para vocês do Diário de Sorocaba, a gente tinha 18 máquinas de escrever, que eram de ferro, pesadíssimas, e a gente tinha 2 telex no canto da redação, que vocês nem imaginam o que é um telex. Mas é um negócio que fica batendo o dia inteiro. Eu já ouvi falar. Aquilo recebia as informações da agência Folha, da agência Estado, né? As informações nacionais e internacionais. Aquilo ficava o dia inteiro batendo numa folha só, sem pontuação, sem acento. Então, no fim do dia, ou num determinado momento do dia, o editor de internacional, por exemplo, tinha que rasgar a folha e ele tinha que decupar aquilo tudo ali, né? Tinha que descobrir onde é que estava a notícia naquele miolo, e aí tinha que reescrever na máquina de escrever. Então, era isso que a gente tinha. Para pesquisa, a gente tinha o quê? Uma enciclopédia Barça. Nossa. Na redação. Porque não tinha internet, pessoal. Não existia. A nossa tinha que ir na Deixa eu rua dar um mesmo. Google aqui que eu vou descobrir o que é. Não, a gente tinha uma enciclopédia Barça. Então, assim, por exemplo, como é que eu vou saber, sei lá, quero saber a origem da fabricação dos carros no Brasil. Onde é que você vai achar isso? Você vai achar isso numa enciclopédia, né? Você vai achar isso na Barça. Era assim que funcionava. A gente tinha 2 linhas de telefone na redação. Para todos os jornalistas. A gente tinha 2 linhas. Então, a gente saía para fazer as entrevistas na mão. Bloquinho e caneta. Então, eu venho desta
Essa parte você pegou Eu peguei também, meio a Tainá. meio. É. Meio a meio. Eu peguei desta realidade Aham. para a chegada dos computadores nas redações, que a gente ficou olhando, tipo assim, para que que serve esse bicho? Esse negócio não vai dar certo. O Zoom da época era diferente, né? É, bem diferente. E aí a chegada da internet, eu lembro quando chegou a internet, que a gente começou a pesquisar, e tipo, olha que legal, isso aqui vai funcionar desse jeito. Sim. Enfim, eu tive a oportunidade de viver tudo isso. Então, assim, lá naquele. Lá no, até, sei lá, 20 anos atrás, talvez um pouco mais, um pouco menos, você tinha efetivamente os tais formadores de opinião, que eram pouquíssimos e que falavam para muitos. E falavam aquilo que interessava a eles também, de acordo com a linha editorial dos veículos em que eles trabalhavam. Ponto. Hoje você tem todos falando para todo mundo. Você abre o Twitter hoje, é um Deus nos acuda. Você abre uma rede, você abre Instagram hoje, todo mundo é digital influencer. É um negócio doido, assim. É absurdo. Todo mundo acha que influencia todo mundo. E pior que tem uma galera que influencia mesmo. Sim. Isso é que é pior, né? Em alguns casos não é tão ruim, mas em alguns casos é muito ruim. Enfim, e aí você ainda tem um resquício dessa realidade dos caciques da comunicação que usam os grandes veículos para os seus interesses comerciais, políticos e etc., próprios, obviamente. E, ao mesmo tempo, você tem uma popularização da informação, você tem uma popularização da comunicação. Onde é que o cristão entra nisso tudo? Lá na coisa da comunicação tradicional, muito difícil. Muito difícil, porque você não tem espaço para isso, você é cerceado. Porque os veículos estão ali para atender os interesses de quem manda neles. E não é o jornalista que está na redação, não é o carinha que é produtor ou que é repórter que vai botar a opinião dele lá para validar. Não é. Esqueça, não é. Não é isso que vai acontecer. Mas hoje você tem as redes sociais, hoje você tem os canais do YouTube, você tem os canais de comunicação, que é um outro mundo, né? Então eu acho que aí sim, nesse espaço, os cristãos que têm a vocação da comunicação e que são chamados para a comunicação, eles precisam exercer melhor os dons e talentos que Deus deu a eles para a comunicação do reino. E eu acho que aí falta. Eu acho que falta. Sim. Eu acho que falta. Eu acho que aqueles que podem transmitir uma mensagem melhor, infelizmente, são os mais tímidos. Ficam mais restritos, ficam mais guardados. Porque a quantidade de desserviço para o evangelho que a gente vê nas redes sociais é uma coisa assustadora. E aí eu acho que Pinheiros tem um papel fundamental e tem construído um papel importante de levar a palavra, de levar o verdadeiro evangelho, de se tornar cada vez mais popular, de ocupar cada vez mais espaços, ainda que são... quando você vai ver, você tem, enfim, canais muito maiores fazendo desserviço, mas a gente está aí, a gente está batalhando. Então, mas eu acho que também falta aos cristãos no seu dia a dia, aos membros no seu dia a dia, aos que são chamados, aos que têm o chamado da comunicação e têm o talento, têm o dom da comunicação de se envolverem mais nisso, mas a todo mundo, assim, sabe? Os jovens que ficam o dia inteiro na internet, porque não é o meu caso, mas assim, que eu não tenho paciência, mas os jovens ficam o dia inteiro com esse trem na mão aí e podem publicar mais a respeito da sua fé e deveriam proclamar mais o evangelho. Eu acho que as redes sociais, eu acho que a comunicação hoje, ela poderia ser muito mais cheia do evangelho, do bom evangelho, a partir dos membros, a partir da visão missionária. A partir de você entender que nós, como, por exemplo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem aí o seu slogan de uma grande igreja missionária, não é isso? Mas será que... Como é que os membros... Às vezes e aí os membros às vezes pensam assim, mas uma grande igreja missionária eu tenho que ir para a África e eu tenho que fazer evangelismo no Nordeste. Não, faz evangelismo no teu celular, bicho. A comunicação Faz é uma forma de evangelismo, missão, né? faz evangelismo na tua rede social, entendeu? Faz alguma Sim. coisa, não fica aí parado olhando as coisas e criticando. Porque só critica também, né? É. Porque o fulano, porque o ciclano, porque não sei quem, porque o inclusive- pastorzinho falou não sei o que lá. E você fez o quê? Ultimamente? Só publicou foto sua na pizzaria? Eu, inclusive, Selfie, né? ia fazer essa pergunta pra vocês, Presbítero, né? mas Já dá logo uma bronca.
Antes porque eu quero muito conversar com vocês sobre esse ministério da IPPTV, né? Porque o que você falou, Tainá, antes de você também falou, querido, de juntar ter a oportunidade de juntar o seu chamado profissional com o seu chamado como cristão também, né? E Deus usar vocês como profissionais para também espalhar a palavra, é um privilégio isso, né? É um privilégio poder fazer os dois ao mesmo tempo. Sim. Mas antes da gente entrar nessa questão da IPPTV, eu queria falar com o Kaique, porque, Kaique, você também é jornalista, só que você não trabalha no meio cristão, né? Então, eu queria saber como que é para você, como cristão, atuar nesse ramo da comunicação. Bom, é um desafio. É um desafio, porque, como o Quirino falou, a gente é subordinado por pessoas ali que muitas vezes estão vendo ali o interesse, principalmente comercial da coisa, né? E muitas vezes o interesse comercial não é o interesse cristão. Não é aquilo que a palavra prega, né? É justamente o contrário. Então, é um desafiador, mas a gente tem que estar preparado sempre para tentar levar a mensagem ali de uma maneira que a gente consiga pregar o evangelho. Nem que seja ali de uma maneira sutil, sabe? É de estar confortando ali um amigo seu que está presente. É de você estar fazendo um jornalismo profissional. A gente seguir as leis corretas do jornalismo, falar a verdade, fazer uma boa matéria, por mais que não seja uma matéria cristã, mas uma matéria que traga o benefício para a população, sabe? Não ficar buscando apenas o interesse pessoal, o interesse de clique, sabe? Eu vejo que essas também são formas da gente estar fazendo um jornalismo correto e que a pessoa possa olhar para a gente e pensar: esse daqui está fazendo uma coisa que outras pessoas não fazem. E a partir disso tá fazendo ali um testemunho, dando um testemunho, sabe? Eu acho que você tem um aspecto importante do testemunho no seu ambiente de trabalho. Isso muda tudo, né? Independente de você... quer dizer, eu acho que você tem essa responsabilidade pessoal com a sua comunicação pessoal, porque hoje todo mundo é comunicador, né? Hoje todos nós hoje somos comunicadores, todos nós. Independente de trabalhar ou não com comunicação, todos nós somos comunicadores aí nesse vasto campo que é a internet. Então, independente dessa missão, que eu acho que é de todos nós, você tem uma outra missão que também é de comunicação do evangelho, que também tem a ver com comunicação, que é o testemunho que você dá onde você está, no seu trabalho, no seu ambiente acadêmico, enfim, Sua não importa, na sua casa. O que você tem testemunhado também do evangelho aí? O que você tem comunicado, já que é comunicação, né? O que você tem comunicado do evangelho através da sua vida, através do seu comportamento, através de quem você é? Né? As pessoas te reconhecem, ainda que num ambiente hostil e tóxico, as pessoas te reconhecem como alguém que serve a Deus, alguém que é crente? Ou será que não? Sim. Pode Não, falar. não, porque assim, é muito fácil quando a gente está numa bolha, né? Nós estamos aqui em Pinheiros e a gente faz a comunicação, então a gente se sente muito confortável, teoricamente, em pensar, todo mundo aqui crê no mesmo Deus, tem a mesma linguagem, mas tem seus desafios, porque nós somos pessoas, e quando a gente fala nós somos pessoas, somos pecadores, e nós temos miseráveis, e por mais que a gente coloca, o que eu faço, eu sou feliz aqui, porque eu tô falando daquilo que eu creio. E é muito bom. Eu convido pessoas que têm informações que vão agregar a vida daquele que está em casa. Mas, quando a gente fala, é muito melhor e é muito mais importante a gente cuidar, muitas vezes, do nosso testemunho, de quem nós somos como cristãos, do que necessariamente se eu estou num ambiente cristão ou não trabalhando. Porque eu posso fazer coisas mais perversas estando aqui dentro de uma igreja cristã do que eu estar numa outra área que... Como o Kaique hoje, né? Uma área onde ele, né, não tem, acho que como editorial, falar sobre conteúdos cristãos. E ele tem um testemunho de vida muito mais eficaz lá do que, às vezes, eu aqui. Então, eu acho que, às vezes, a gente pega muito nisso, né? Eu tenho que trabalhar para Deus, então eu vou ter que buscar na igreja, do que necessariamente... Não, eu acho que essa é uma visão que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito mais quem nós somos com cristãos.
aonde nós estivermos, Sim. do que necessariamente eu só vou ser cristão se eu trabalhar num lugar, um ambiente no qual vai favorecer para que eu seja. Não, é uma visão E errada. acaba gerando um certo conforto, né? Sim, Como você mesmo falou, gera um conforto se a gente só se rodeia de pessoas que têm a você mesma tá na E bolha, é ideia. pior, fácil, você né? tá na bolha. Mas é pior, porque às vezes você vai ter atitudes Exato. que parecem ser atitudes boas, mas quando chega na hora do Qual é a cavucar, do essência dia a dia, disso, na né? essência, você tem atitudes piores. Sim. Muitas vezes você tá ali levando a palavra, mas se você não confiscar seu coração ali, você e Deus, às vezes a sua atitude tá falando do coleguinha, tá falando mal, tá, né, dando um testemunho horroroso fora. Mas na tela, na hora do evangelho, na hora de fazer um post, tô mandando muito bem, olha que crente. Mas por trás, às vezes a atitude não vem glorificar nada ao Senhor. E aí eu acho que cai em vão também um trabalho bem feito, porque às vezes a motivação é outra. É o Sim. todo, né? É o todo, é É o o todo. todo. E, Thalita, como Todo. você mencionou, eu também enxergo que Deus ele tem um propósito, um chamado para a vida de cada um. Uhum. Graças a Deus, ele deu um propósito muito bom para Tainá e para o Quirino de trabalhar numa emissora que prega os valores cristãos. Mas eu também enxergo que Deus ele tem preparado um propósito para mim estar Sim. certeza. na área onde eu tô, né, em assessoria de imprensa. E ali a gente trabalhar como um testemunho para a vida das outras pessoas. Todas as né? áreas. Sem dúvida. Em todas as E não áreas. só na comunicação, mas É. como em toda a nossa vida como cristão, né? No ambiente de trabalho, na rede social, em casa, no trânsito, No Uhum. trânsito. no supermercado, No trânsito. Ai, na nossa, fila do, ficou. na fila do mercado, Sim. no shopping. Aham. Então, Em todo lugar. testemunho é A gente testemunho. é cristão em todos os lugares, não só no Todo. nosso Você não, trabalho. a gente não tem um botãozinho igreja. de liga e desliga, né? Sim. Tipo, agora eu sou, agora eu não sou. Agora É. eu sou, agora eu não sou. Pelo menos não deveria ter, né? Não. É. Na verdade, É imaginário, às vezes. É. Tem alguns que criam na imaginário. verdade não tem, né? Na verdade você é quem você é. É, isso é verdade. Se você acha que você tem um botão e você liga e desliga, na verdade você é Já tá falso. errado. Tá errado. É. Já tá Na verdade você é um falso, é isso. Exatamente, mas eu tô falando, tem alguns que tem esse botãozinho imaginário. Bem imaginário. Tainá, você comentou sobre ter desafios também, né, trabalhando na IPPTV, e é também algo que foi falado antes da questão da responsabilidade, né? Porque, obviamente, eu não sou da área de vocês, mas eu imagino que essa responsabilidade, ela acontece em qualquer emissora, de qualquer forma, porque você tá passando aquela notícia para uma população... Credibilidade ali, né? Isso, que, né, não tem o conhecimento, ou não teve o tempo de pesquisa que vocês tiveram. Mas, querendo ou não, na IPPTV a responsabilidade dobra, porque não é qualquer notícia, né? São as boas novas da palavra. Então, tem uma responsabilidade maior. Então, eu gostaria de saber de vocês, quais que são os maiores desafios que vocês veem hoje dentro da IPPTV para criar conteúdo, e até mesmo na questão de... Eu imagino, eu vou até já dar o que eu acho, que eu imagino que um dos desafios é um certo... feedback crítico dos próprios cristãos em algumas coisas. Eu imagino que talvez isso aconteça, não sei, vocês podem falar. E se isso acontecer, como que vocês lidam com isso? Existe isso? Se existe, como que é lidado, né? Quando é só dos cristãos, tá bom, né? Ó, o feedback... Nossa, nem sabe a palavra. Mas o feedback crítico eu vou deixar com o Quirino, que vai pra ele mesmo, né? Como diretor, Tipo assim, tudo é culpa minha. entendeu? sobra pra ele. Ele que resolve os pepinos. Os bons às vezes não chegam. Não, os mas bons não chegam, não. os ruins... Ah, não chega? Não, os bons não chegam, não. Ah, chega sim. Chega nada. Chega. A gente bom, tem, chega a gente tem testemunhos de coisas boas. Tem, sim. Mas aí, tipo assim, nossa, É que não o é, ruim vem com mais feedback peso. não é porque assim, positivo o Quirino faz um trabalho tão bom que... Não, Quirino não viu isso? Mas tem... Bom, Pô, não é verdade? Isso É aí, verdade, é isso verdade. aí. Não, mas... Mas faz parte do processo. faz parte. Isso faz parte do negócio, assim, faz parte do processo de você fazer gestão. Gestão é isso. Sim. A gestão na igreja também quando tá tudo bem, as pessoas normalmente não falam nada, elas estão confortáveis, elas estão de acordo, elas não falam nada. Você vai ser confrontado a partir do momento que você desagrada A ou B, enfim. É assim mesmo que funciona. E não sou eu que sou confrontado somente. Mas, toda a liderança da igreja eventualmente é confrontada. O pastor Arival passa por uma porção de situações, de gente que vai procurar. Ele, de vez em quando ele compartilha isso com a gente até no culto, né? Ele fala, o irmão veio falar comigo, não sei o quê. Porque eu sou doido, não sei o que lá. Liderança é isso. Liderança é você quando tá tudo bem, então
ok. Mas quando tem qualquer coisinha que desagrada um pensamento A ou um pensamento B, você é o responsável e você tem que organizar a situação, e você tem que apaziguar, você tem que contemporizar, você tem que acalmar, você tem que, enfim, explicar as razões. Enfim, o trabalho de gestão é assim mesmo. Mas, assim, apesar de tudo isso, aqui ainda é muito mais tranquilo para mim, como gestor, do que foi nos últimos 17 anos da minha carreira profissional. Né? Lá fora é muito pior. Não, eu falo porque aqui eu falo assim, gente, eu já até comentei isso uma vez aqui internamente e Deus, eu já pensei assim, meu Deus, eu acho que eu tô vivendo um paraíso na Terra, no meu trabalho, né? Teve uma fase, né? Depois, não. Aí Deus falou assim, tá legal, peraí, tem algo de errado, porque, peraí, garota, né? Você tá muito confortável e tem algo de errado aí. Aí vem as confrontações, né? As coisas que Deus é permitindo e eu acho necessária, eu gosto disso. Realmente, quando tá tudo muito flat, eu acho que tem algo perigoso ali. Essas confrontações são boas pra gente, né? Porque parece que tá tudo muito confortável e tem algo de errado, porque tá bom pra mim. Mas será que tá sendo bom pra Deus? Então, onde vem tudo isso? E é muito interessante porque você perguntou do desafio, né? Se são, às vezes, as críticas de fora. Não, as cobranças, eu imagino que né? esse é um exemplo dos desafios, mas se tem outros. Não, eu acho que o maior desafio somos nós, como cristãos, fazendo algo pra Deus. Porque às vezes a gente a gente pode cair no risco de, tipo assim, tem um programa ao vivo de segunda a sexta, 1h15 de programas de segunda a sexta. Parece ser fácil, mas é muito tempo. E é uma responsabilidade muito grande. Às vezes, já aconteceu, da gente ficar muito acomodado. Peraí. E nosso trabalho acaba sendo muito nas redes, porque no início a gente sugava todos os nossos colegas aqui, todos os nossos pastores, né? Até eles falaram assim, calma, gente, a gente tem agenda, tem outros trabalhos. Falou, não, tem que ir para fora, né? Então, é o desafio de estar sempre buscando conteúdo e tema para cumprir ali a sua hora em 15. E já aconteceu, tipo, de você ficar muito confortável. Vou chamar fulano, ciclano. Isso aqui dá visibilidade. Isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. E aí, de você parar e, em algum momento, falar assim, peraí, é visibilidade que a gente está buscando só? É só crescer? É só gente com nome para vir? Né? E aí começa aquele confronto interno, tipo, não, Senhor, não é isso, não é sobre isso. Se nós chegamos onde chegamos, tiveram muitas ferramentas, muitas pessoas colaboraram e colaboram para isso, mas é o Senhor que faz acontecer. Então, não estou dependente de alguém com nome para ter visibilidade, porque já aconteceu de vir gente com nome e ter isso aqui de views. E já aconteceu de pessoas mais locais de dar uma repercussão que você não tinha noção. E você falar assim, glória a Deus. E aí é onde ele vai provando que não é sobre nós, não é sobre o que a gente pensa, o que a gente quer, para fazer com que a coisa aconteça. Então, é muito interessante. Mas eu acho que o conflito maior é interno. É interno, é mais na gente, porque como isso é trabalhado em nós. Eu, pelo menos, falo por mim, assim, desses anos todos, como fui confrontada com esses programas. A ponto de, tipo assim, tá ali na frente, bom dia, devocional do dia, precisamos ler a Bíblia. Você está lendo a Bíblia? Não. E aí o Espírito Santo dentro de mim, você está lendo a Bíblia? Você está falando, é sério que você está cobrando o outro? E fala, tá, mas é meu trabalho, eu tenho que incentivar. Mas tá certo, tem que ser, senão eu vou falar assim, se eu fosse trazer o meu humor e a minha cobrança aqui, oi, gente... Vocês estão lendo a Bíblia? Eu não tô. Porque, olha, vamos conversar. Essa semana... Então, assim, eu sei que o meu trabalho é... Você está lendo a Bíblia e olhar no fundo dos olhos da lente de quem está em casa e falar, olha... Porque é a função, é meu trabalho. Eu recebo, cumpro horas e tenho que estar ali. Mas eu não desperdiço aquela cobrança interna, o Espírito Santo também me cobrando, falando comigo. Quando aquilo bate, gente do céu, é terrível. Dói, porque é o trabalhar mesmo. E eu falo, Senhor, não dá. Eu já cheguei no começo e falei assim, eu não quero fazer mais. Por quê? Porque eu acho hipocrisia demais. Eu tô falando de coisa ali no qual eu não vivo, não conheço, eu ainda não virei a chave. E aí a pessoa falou assim, então não é o momento de você deixar o Espírito Santo, não é o momento de acontecer, Tainá, é o seu trabalho. E eu falar assim, ok. Então por isso que eu falo que o ministério foi o meu discipulado, e é ainda.
Quando tá tudo muito morno, então assim eu falo tem algo de errado. E aí, mais do que às vezes a cobrança ou o conflito alguém falar, porque já aconteceu, de trazer convidado e enxurradas no telefone, você fez o quê? Ai, não, olha o que você fez. Eu falei, mas eu não sabia. Então, assim, é direto, vamos bater roteiro, vamos bater aqui convidados, vamos conversar. Olha, eu tô trazendo fulano. Tudo bem, querido, mas por quê? Não, fulano, tem nada. Não, mas deixa eu explicar. Aí vem. Aí ele fala, eu acho arriscado. Aí eu, ok, eu estava com dúvida. Concordo. Então a gente Eu nunca proíbo. tenta antever a crítica. Eu A gente acho que eu não- pensa eu- como, às vezes, a igreja. Exatamente, eu nunca proíbo. Raramente. Acho que nunca proíbi. Eu não tenho essa. Às vezes dá aquela É. risadinha que fica... E Eu aí? não recomendo. Não recomendo. Mas se você quiser fazer, Será que é uma boa ideia? Assim, pensa. Porque outro dia a gente estava falando disso na redação, inclusive, né? Eu, apesar de estar 2 anos e pouco aqui em Pinheiros, a gente faz um trabalho em que a gente precisa ter a gente tem acima de tudo um compromisso com Deus, obviamente com aquilo que a gente faz e com aquilo que a gente comunica. Então, assim, o nosso primeiro pensamento e o nosso primeiro desejo é fazer a vontade de Deus para o nosso trabalho, é agradar a Deus. Mas a gente não pode escandalizar o irmãozinho. Então, assim, será que isso aqui não vai escandalizar o irmão? Uhum. E aí você olha para a igreja, você fala assim, eu acho que se a gente fizer isso aqui desse jeito, e aí obviamente é o tempo de convivência, e é o próprio tempo de vida, né? A própria caminhada cristã, a sua própria caminhada de santificação, que te levam a ter esses insights, a ter essa visão, a ter esse entendimento de que assim, poxa, se eu colocar esse negócio de biscoito aqui, será que vai escandalizar o irmãozinho? Será que se eu botar ele aqui, não vai ficar melhor? E às vezes são detalhes assim que fazem uma baita diferença. Sim. Tipo, falando do biscoito, ele Você é vai comer. maravilhoso. Não, eu tô super com vontade, mas eu não vou. Por quê? Porque ele vai escandalizar a mocinha, porque vai sujar os dentes. Aí eu vai com sorriso, um blackzinho aqui. Eu não vou comer. Mas porque quando eu não acabar, posso eu vou mesmo. comer, viu, gente? Pode ficar tranquila. Eu não vou comer porque eu não posso mesmo, no caso. Eu Eu tô- tô só esperando acabar pra devorar aqui. tudo bem. Acabando. Tá quase. Não, Aliás, né? já? Mas já? Aliás, Gente, né? passa não. muito Papo bom, rápido. papo Falei que vocês iam bom. fazer no máximo 3 perguntas. Então, mas não tem problema, porque... Isso que eu tô me controlando aqui. Eu também tô me segurando. Controlando aqui. Espírito Santo aqui. ó. Então, assim, a gente tá quase acabando, infelizmente, mas eu gostaria, e aí é pros três isso, porque vocês três são profissionais dessa área. Se vocês têm um conselho, então, por causa do tempo, só por causa disso, um conselho ou uma dica prática para pessoas cristãs que estão interessadas em seguir a carreira da comunicação e do jornalismo. Vamos deixar dos últimos Não entendi. mais recentes. Eu sou o último, então. Eu gostei, porque eu vou ser o último. Eu não sei, vai. Do mais jovem pro mais velho, é isso que Mais você quer jovem dizer, pro né? mais velho. Ou Pode não. ser. Não Não vem com esse negócio de mais experiente, não. Mais velho. Eufemismo nessa hora. Do mais novo pro mais velho. Ou não sei qual que vai Eu não tenho empolgar problema- mais. Quem eu não vai tenho entusiasmar problema. mais? Agora, a nova Agora, é o mais geração, jovem, é ou- o mais jovem. Então é melhor você começar. Não, ele começa. Tá bom. Vai acabar pra cima, não? Então tá bom, vai. Kaique começa, Vamos lá. então. Eu vou começar. Eu tenho uma palavra. Você pediu o quê? Um conselho? Um conselho ou uma dica Eu tenho pras uma pessoas. palavra. Passa. Uma palavra. Ore. Oh, nossa. Olha. Pronto. Tá. Acabou. Acho Agora que fica você- Agora você responsabilidade resolve aí. aqui, Já ó. foi também. Eu fiz a minha parte, agora vocês resolvem. Você faz o recheio agora. Tem que pronto. ter, né? Eu acho que primeiro orar, porque assim como qualquer carreira, qualquer profissão que a gente siga na nossa vida, a gente tem que ter a direção de Deus para isso, para qualquer coisa que a gente faça na nossa vida. Deus ele tem que ser primeiramente o centro em tudo que a gente vem a fazer. E a partir disso, como a gente conversou bastante no podcast, a comunicação é um dom. E creio que nós três gostamos bastante disso tudo e seguimos como carreira, então é algo que a gente ama fazer. E tudo aquilo que a gente faça, aquilo que a gente ama, a gente tem que fazer glorificando ao nosso Senhor. Então acho que se a gente levar, se a pessoa leva isso para a vida dela, de fazer aquilo que ela quer para a glória de Deus, em qualquer trabalho e na nossa profissão também,
acho que ela vai ter um negócio melhor, assim, pensando na vida dela. Ela vai pensar, tô fazendo isso pra glória do meu Senhor. E aí vai ter mais incentivo, vai ter mais um motivo ali pra que ela queira fazer aquilo de verdade. Porque ela não vai estar fazendo apenas pela realização profissional dela. Porque o jornalismo é uma profissão que a gente gosta bastante pra estar fazendo. A gente gosta daquilo que a gente faz. Então, além disso, se a pessoa pensa que ela também não tá fazendo só por ela, vai ajudar bastante também a ela. Não só na caminhada profissional, mas também na caminhada cristã. Ai, gente, ficou pesado aqui, hein? Mas então já vamos recapitular. Ó, primeiro, ore. Segundo, né, saber para quem que nós estamos comunicando, saber dessa responsabilidade, entender que é um chamado, né? E pegando tudo isso, assim, é isso. Quando a gente entende que nós não somos o centro e que não é para nossa glória, que é uma guerra que vive, é uma linha muito tênue ali, porque eu falo, eu não sei, mas nós não entramos nesse assunto, mas eu vejo nessa trajetória aquela questão de, tipo assim, eu quero fazer o melhor. E aí, nessa de quero fazer o melhor, às vezes dava umas bagunçadas no meio do caminho, que aí o melhor era o que eu achava que era o melhor para minha glória, o que me satisfazia como profissional. E aí, nessa bagunça toda, quando começava, aí assim, aí Deus já vinha consertando, né? Ai, perdão, ok, entendi. Então, o melhor para Deus, né? Para a glória de Deus mesmo. E a gente tem que tomar cuidado, porque enquanto não for natural, enquanto a gente não se encher da palavra, se a gente buscar, como que eu faço isso? Não, gente, não tem segredo, não é uma fórmula. É buscar a dependência de Deus. Quando você está cheio do Espírito, está cheio de Deus, é muito natural você ter esse zelo, esse cuidado pelas coisas de Deus, né? Então, quando a gente se coloca no centro, ali, não se coloca no centro, tá? Falei errado. Quando a gente coloca Cristo Deus no no centro, Uhum. e a gente entende qual o propósito, e vem pela oração, e vem pela busca da palavra, a gente consegue entender, porque a profissão em si é muito nobre, é muito bonito, né? Você ser um comunicador, você ajudar vidas, seja com a palavra do evangelho, se você atua nesse meio, ou seja com aquela informação que realmente vai facilitar a vida da pessoa. A comunicação em si, ela é uma profissão lindíssima, e você fazendo ela com todo o respeito, com todo o cuidado, com um propósito real, que é ajudar o outro. E você tem voz, isso se replica. Isso é muito legal. Então, assim, quando a gente tem como nosso Senhor a base e a gente tem noção do como respeitar o próximo, de como fazer esse trabalho, é uma profissão linda. Se a pessoa sente que tem esse chamado, se ela já vê que ela... eu falo bem, eu acho, eu gosto disso, eu quero poder ajudar mais pessoas, então faça a comunicação, mas sempre lembrando, né, que não é sobre nós, mas é sobre quem nós somos chamados, né, para servir, para a glória de Deus mesmo, é tudo para a glória dele. Sim. Então é isso, assim, buscar mesmo a dependência da palavra, porque se você não busca, a chance de você perder o foco no meio do caminho é muito grande. Sim. Uhum. Bom, gente. O diretor tá olhando ali pro tempo. Relaxa, Tô pensando na programação. Não, você... tá, esqueci. É porque ele tem a grade na cabeça. Não. Você fala, relaxa, Mas você é convidado. já Não dá. estamos encerrando. Eu queria agradecer vocês mais uma vez pela honra Imagina. de recebê-los no nosso podcast. Estejam sempre... Espero ter vocês aqui de novo. Só chamar. Pode deixar, chamaremos. E para você que assistiu a gente, que acompanhou essa conversa maravilhosa, muito obrigada também. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, @mocidadepinheiros, para saber das nossas programações aos sábados. E também @IPPPinheiros e @IPP.tv, que é muito importante. Tem conteúdo lá 24 horas por dia. Isso mesmo. O tempo todo, para todos os gostos. E não gostos, né? Para todas as necessidades, digamos verdade. assim. E públicos. E para vocês também, querem falar aí, que eu não sei qual o @ de vocês, não sei se a gente tem. O que? O pessoal? O pessoal, se quiser propagar, se não quiser também. Gente, Não precisa, né? Esses aí já estão bons. O IPP.tv tem mais conteúdo bem relevante lá pra você. Vai na IPPTV. E eu quero só deixar, então, um versículo pra gente, com esse desafio que o Quirino falou, que todos nós temos essa responsabilidade de compartilhar e espalhar as boas novas, né? Então, Isaías 52:7 fala assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina.
Então, que a gente faça isso todos os dias, Amém. independente das nossas profissões e onde a gente estiver, certo? Amém. Muito obrigada, gente. Amém. Obrigada, Obrigado, gente. Prazer Tchau, aqui, obrigado. enorme. Muito bom, obrigada.